Aninha, eu tenho muita curiosidade, eu acredito que muita gente tenha, de saber como você começou. O que você estudou, como que você foi, virar uma joalheira, designer? Eu queria entender, como foi o seu começo. Boa pergunta essa. Eu acho que muita gente me pergunta isso e isso gera muito curiosidade, porque o meu caminho foi um caminho muito único, muito diferente do que as pessoas normalmente, o caminho que é cursado, né? Eu comecei fazendo artes plásticas no Brasil. Eu tive uma criação que, com 10 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos. Depois eu voltei para o Brasil e cresci em São Paulo. Com Fiz artes plásticas na FAAP, e é muito legal que artes plásticas na FAAP é uma coisa é um curso muito bacana, porque você consegue fazer anos de vários meios de artes, várias então você vai estudar, hã, todos os você vai aprender a fotografar, instalação, enfim, pintura. Você não tem só um meio, por exemplo, a escultura. Você vai, sabe, você aprende, você experimenta, você tem, chances de erros e acertos e vivências distintas para saber no fim o que você vai fazer, né. E aí no fim eu fui para mim me especializar em escultura, e logo depois que eu me formei, eu já no dia seguinte da minha formatura, eu já estava em Nova York, eu já fui para Nova York. Uau! Eu sabia o que eu queria e eu tinha muita sede de conhecimento, de de aprender, de estar no mundo, e aí eu já no dia seguinte estava em Nova York, fui procurar emprego, comecei a cursar fiz vários cursos, e eu não sabia direito o que eu queria, se era continuar com escultura, se era trabalhar com moda, se era fazer as joias que eu já estava fazendo nessa época, eu já comecei a fazer as joias nessa época, e eu fui procurar emprego. Trabalhei com galeria, trabalhei com museu, trabalhei montando a exposição, trabalhei com um estilista, que na época era o Richard Chai, que ele foi quem me ofereceu Nossa, meu primeiro emprego maravilhoso. nos Estados Unidos, pagou meu visto e daí foi eu ficando nos Estados Unidos, foi a primeira vez meu primeiro emprego com ele. Mas paralelamente, eu já fazia algumas peças, porque eu tinha feito um exhibition, uma exposição, e nessa exposição eu tinha feito eram umas esculturas grandes, e essas esculturas estavam em volta do corpo de algumas mulheres. E essas mulheres estavam nuas, e essas esculturas, no corpo delas, elas andavam e essas esculturas eram gélidas, bem frias, e o corpo delas davam aquela distinção, aquela diferença de temperatura do feminino, do masculino, e era uma abordagem muito grande entre, né, o diferencial, o quente, o frio, os materiais, a pele da mulher, enfim, o material da escultura que, né, era o steel. Uhum. É o material mesmo. Então, nessa época, uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ana, eu quero muito usar essas peças como você usa no corpo dessas mulheres, mas eu queria fazer ela em escalas menores, para eu usar, porque é impossível sair, né, Com a com a escultura, com a escultura estru em volta, mas eu queria usar elas em menores. E aí, isso me deu aquela coisa de tipo um challenge um aí. challenge. Gente, desculpa pelas palavras, às vezes eu Me deu misturo os uma 2. calma aí, isso aí me deu Me deu uma uma coisa luz, de não, tipo um um desafio de tipo desafio. assim: "Cara, não sei como faz isso, mas de repente vou aprender a fazer, dar funcionalidade a essas peças que", porque quando você faz escultura, você não tá buscando a funcionalidade, você tá o joia é muito diferente, é muito mais complicado e é um outro olhar, né, porque aí você vai buscar o peso, como isso faz para fechar, como faz isso para funcionar, como que porque a joalheria, a gente pensa, que é olhando de fora, a gente pensa que é mais simples do que é. Quando você mexe com arte, quando você vem desse scope artista
e você vai para um outro, um outro Muda o nicho, né? Muda um o nicho que tem funcionalidade, é difícil você se adaptar, porque você tem que pensar em outras coisas. Então, qual o peso que aquilo vai adicionar na orelha da pessoa? Qual, se aquilo não vai ficar muito pesado, se aonde vai o fecho naquela pulseira, se aquilo funciona mesmo, se ela vai virar o braço e aquilo não vai. Então, assim, é todo um reaprendizado ou um aprendizado novo de várias coisas que, assim, você nem imaginou. Então, assim, para mim era muito difícil eu falar assim, nossa, eu topo esse desafio, mas assim, será que eu vou conseguir entregar isso? Então, assim, eu tenho muita preocupação de, tipo, eu sou muito. Eu quero fazer a coisa muito certa. Então, assim, será que eu vou conseguir entregar aquilo no final? Vou falar assim, não vou conseguir entregar. Bom, fazendo a história comprida, uma história menor, eu falei, bom, vou ver se eu consigo. E aí, depois dessa exposição, eu procurei um Orives e falei assim, quero aprender. Como é que eu faço para aprender, né? Isso, vamos ver se funciona. E eu caí de amores pela joalheria e como trabalhar esse material. Eu comecei com prata, depois fui para ouro. Como trabalhar, como curvando esse material para minha visão. Como que isso ficava, como que isso dava certo, não dava. Então vamos, então põe fogo, então põe isso. E eu fui adorando trabalhar com esse material e com os metais, né? E depois as pedras, depois fui amando isso. Eu acho que às vezes a gente programa uma coisa na vida e Deus vai, né, No sem, final dá tudo certo, né? ou a inspiração, a natureza, É. seja no que você acredite, mas vai te colocando em outros lugares, ou vai te mostrando alguns caminhos, e eu acho que você tem que desdobrar ali para meio que conseguir olhar, né, se é daquele jeito, se é daquele O que te outro, toca, né? O o que que te te realmente faz toca, ou feliz. aonde está abrindo aquele caminho ou não está. E eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito nisso, que se é para dar certo, a vida meio que vai te mostrando aquilo vai dando ou não vai dando. Bom, o que aconteceu? Tudo que eu pegava de joia e eu fazia no caminho da joia, Hum. dava certo. Tudo. Uau. E a escultura começou a virar um meio de fazer as joias. Então, assim, quando eu tinha uma ideia, eu queria fazer. Eu só conseguia fazer a joia através da escultura. Então, em vez de eu desenhar, fazer todo um estudo da joia num desenho, a minha maneira de chegar ao que eu queria fazer, ao shape dela, à forma, era fazer a escultura. Era através da escultura que eu chegava até a minha joia. Nossa. Então, a escultura se incorporou, a minha arte se incorporou na Na joia. joia. Então, o meu caminho ele é muito diferente de um caminho De uma natural, joalheira de normal. uma joalheira normal. Eu até hoje, eu faço a escultura antes de começar a joia, e é daí que eu sigo com Nossa, que o... interessante Com o isso, shape, gente. Né? eu formo a minha ideia, e aí eu sei, por exemplo, o que vai em volta, se é uma coisa mais mais gorda, mais fina, o que eu quero dizer, onde vai. É toda essa ideia eu tenho e eu formo na mão e fazendo a escultura. E depois eu passo para a funcionalidade que eu encontro na joalheria. Então, o meu caminho ele é bem É bem diferente. diferente.